Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto importantíssimo. Eu vou falar sobre câncer de canal anal, tanto da prevenção até o tratamento. E esse assunto ele é importantíssimo, principalmente porque é um tipo de câncer que é pouco comum, mas ele é muito importante, visto que a sua localização ela aponta para uma região que existem muitos tabus. Então as pessoas às vezes têm vergonha de falar ou têm vergonha de procurar o médico por alguma queixa na região anal, na região perianal. E também as informações elas também não são muito difundidas. Então, outro fato que é muito relevante à nossa live é porque o câncer de canal anal, ele, como eu falei, é pouco falado e tem muito tabu envolvido. Ele também está aumentando o número de casos em mulheres, né? Em homens e mulheres, mas mais ainda em mulheres. Ele acomete mais mulheres. Então a gente precisa, com informação, dar uma informação de qualidade. Essa é a minha intenção hoje, dar informação de qualidade sobre o câncer de canal anal, como prevenir, como fazer o diagnóstico, como tratar, como evitar. Isso vai ser muito importante. Então boa noite aí a todo mundo que está aí. Eu quero que vocês fiquem à vontade de me mandar perguntas. Qualquer dúvida que tiver, a sua dúvida ela pode ser de outras pessoas, não fique com vergonha também. E fiquem aí à vontade. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, no Rio de Janeiro. E lá, a principal área de atuação que eu me formei foi cirurgia abdominopélvica, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia do aparelho ginecológico. Além disso, a cirurgia oncológica é uma especialidade que cuida de tumores como câncer de pele, tumores raros como sarcomas de membros, tumores com cirurgias mais complexas, cirurgias que envolvem múltiplos órgãos. O cirurgião oncológico ele tem uma formação incrível para atuar nessas áreas. Então, eu atuo muito sobre todas essas áreas que eu acabei de falar. Então, o objetivo hoje é explicar mais sobre o câncer de canal anal, esse câncer que tem muita relação com o vírus do HPV, esse mesmo vírus que causa o câncer de colo de útero, mais comumente, que é aí o quarto tipo de câncer mais comum nas mulheres, é o câncer de colo de útero, que está envolvido com HPV, com a infecção crônica pelo HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível e que hoje a gente tem não só formas de rastrear o câncer de colo de útero através do preventivo, através também do tratamento aí das lesões pré-malignas que com o tempo podem causar um câncer de colo de útero. O preventivo está aí para evitar que uma paciente uma mulher seja
surpreendida com o câncer mais avançado, uma forma mais difícil de curar. Então, para isso serve o preventivo, para fazer diagnóstico precoce, né? Eu estou falando aqui do colo de útero, que é o principal tipo de câncer que o HPV está envolvido. E por que eu estou falando dele? Porque também existe a vacinação, que é também muito difundida, está cada vez mais difundida para tratar o câncer e para prevenir, na verdade, o câncer de colo de útero, mas que essa vacinação, como é para o vírus do HPV, alguns tipos deles, né, a quadrivalente para 4 tipos de vírus e a nonavalente para 9 tipos de vírus. Mas a vacinação ela é capaz de evitar que uma mulher ou um homem, ao ter uma relação sexual, contraia uma infecção pelo vírus HPV, e aí isso vai evitar que essa pessoa perpetue uma infecção e que essa infecção pode causar lá na frente a formação de um câncer. Então, eu vou começar a falar aqui, né, sobre o canal anal, sobre a região toda, envolvendo o ânus. Eu vou fazer um desenho aqui para ver se você entende aqui de qual região que eu estou falando. E eu quero aproveitar aí quem entrou aí agora, fique à vontade para fazer alguma pergunta. Deixa eu fazer aqui, eu vou fazer um desenho aqui para você. Olha, vou desenhar aqui para você o canal anal. Vocês estão vendo aí, né? O canal anal é a última parte do intestino. Então, se a gente for ver aqui o intestino, né? O intestino grosso, ele vai terminar no canal anal. O canal anal é uma área que envolve mais ou menos aí 3 a 4 centímetros de extensão. É o que a gente vai chamar aqui de canal anal. É o canal anal. E aí, quando a gente pensa aqui no canal anal, a gente tem que entender também que aqui existe uma transição. Uma transição de uma mucosa que é intestinal. Quando chega aqui, ela vai ter uma transição para uma mucosa que é mais estratificada, que já aqui abaixo dessa linha que eu falei, que é chamada linha pectínea, para depois, quando chegar aqui na borda anal, virar a pele normal, que tem pelo, que tem pigmentação. Então essa região aqui, né, que é o chamado canal anal, ele começa aqui, ainda tem um pouco de células intestinais, que são colunares, simples. Ele passa por uma fase aqui, uma região que é de umas células de transição, que são células cuboidais. E depois da linha denteada aqui, da linha pectínea, mais cerca de 2 centímetros, é a de tecido estriado, não ceratinizado, uma mucosa também, que é a mucosa anal, que é mais vermelhinha também. E passando daqui é a região de pele, é pele. Então aqui seria o canal anal, aqui seria a borda anal, que é a parte que a gente vê por fora, o ânus, né, a borda anal que a gente vê por fora. E até 5 centímetros de raio, de diâmetro, em volta ali, são os tumores da margem anal.
que também englobam uma parte dessa patologia que eu estou falando hoje, que é o câncer de canal anal. E para acabar de entender aqui, a gente precisa entender aqui também o canal anal, que ele vai ter a musculatura aqui do esfíncter interno do ânus, que é uma continuação da musculatura lisa, a musculatura que não é controlada pela nossa vontade. Ela chama esfíncter interno do ânus. Ele é controlado pelo sistema autônomo. E ele tem muita relação aqui, o funcionamento dele, por exemplo, quando enche de fezes aqui, o reto sente e ele contrai para evitar que as fezes saiam, né, sem a gente querer. E quando a gente vai evacuar, existe um sinal também para ele relaxar, tá? E o músculo que a gente tem mais, que a gente sente ele, né, que a gente consegue mexer, é o esfíncter externo. E esse esfíncter externo é aquele músculo que a gente consegue mexer com a nossa vontade. A gente consegue prender ali quando precisa. Esse é o que a gente chama de aparelho esfincteriano. Ele é muito importante, né? Então, o câncer de canal anal, né, ele é muito importante a gente falar sobre ele, porque nele existe um mecanismo ali muito importante para nós, né? Que é a parte de prender o cocô, da evacuação. Também, né, o câncer de canal anal, né, tem muito estigma, né? Até o próprio sexo anal também tem muito estigma, mas que a gente entende que faz parte da sexualidade de algumas pessoas, homens e mulheres, né? Então, aqui o médico que recebe um paciente, ele tem que estar aberto a receber a característica que o paciente tiver com relação à sua orientação sexual, com relação à sua sexualidade, né? Como que ele exerce a sua sexualidade. Então, o médico, né, tanto o proctologista, tanto o ginecologista, tanto o cirurgião oncológico, né, como eu falei, eu faço essas cirurgias de câncer de intestino, de canal anal também. A gente está preparado para isso. E mesmo os médicos generalistas também têm preparo, né, e podem até ajudar os pacientes, né, que podem ter queixas, doenças perianais benignas, que não seja câncer de canal anal, a procurarem ajuda, né? Por ser uma região estigmatizada, muita gente pega e fala: ah, não, eu vou passar uma pomada, eu vou perguntar aqui para alguém, né? Eu vou perguntar para alguém para ver se tem uma pomada. Às vezes alguém já foi no médico, pode me receitar alguma coisa. Então não é bom. Não é bom a gente se automedicar. E mais ou menos nessa região aqui, né, entre a mucosa e a região aí dos esfíncteres, tem o plexo hemorroidário, que é daqui, né, daqui essa região aqui, que pode desenvolver as hemorroidas, e que é bem comum a doença hemorroidária, né, incomoda muita gente, mas que não tem relação com o câncer de canal anal. Então, hemorroida não tem relação com câncer de canal anal. E hemorroida não causa câncer de canal anal. Então, isso também é importante a gente falar. Então, o que eu vou falar aqui é dessa região do canal anal, nessa região aqui de 3 a 4 centímetros, e que o HPV, ele também vai gostar de ficar aqui. Então, o vírus do HPV, ele também vai gostar de ficar aqui nessa região. Aqui que está a minha fala, porque 90% dos casos de câncer de canal anal está relacionado ao vírus HPV, principalmente o tipo 16 e o tipo 18, que são aí os principais tipos aí que são cobertos pela vacina, tanto a quadrivalente, que é dada pelo SUS,
quanto a nonavalente, que também é disponível em clínicas de vacinação e também nos Estados Unidos, por exemplo, só existe a nonavalente, né? Quais são os vírus da vacina quadrivalente? 16, 18, que são relacionados ao câncer de colo de útero e ao câncer de canal anal, e o 6 e o 11, que são relacionados a verrugas anogenitais, tá bom? E a nonavalente, além desses 4 que eu falei, também vai cobrir o 31, 33, o 45, o 52 e o 58. São os vírus que também são cobertos pela nonavalente. Por que esses outros vírus? Esses outros vírus estão relacionados a verrugas anogenitais. Então, a vacinação também previne verrugas anogenitais, previne também o câncer de orofaringe, previne também o câncer de colo de útero, que é o principal, e previne o câncer de canal anal. E quem as pessoas, né? Quais são as pessoas que precisam se vacinar contra o HPV? Basicamente, as campanhas, elas depois eu volto para o desenho. Basicamente, as campanhas, elas são dirigidas para aquela população que nunca entrou em contato com HPV, que são meninas e meninos, no final da infância, aí, né, começando com 9 anos até os 14 anos. Né, ali pelo SUS, existem campanhas em que são dadas 2 doses da vacina quadrivalente, tá? E aí, para essa população é muito importante, porque aí, ao receber a vacinação, essa menina, esse menino, ele pode até entrar em contato numa relação sexual com o vírus e o sistema imune vai estar pronto para eliminar esse vírus. Né? A verdade é que hoje, na população sexualmente ativa, as mulheres até os seus 50 anos que são sexualmente ativas, por exemplo, 80% delas já entrou em contato com o HPV em algum momento da sua vida. Então veja que é uma epidemia mundial, né? Esse vírus do HPV, ele não fica manifestado muitas vezes no corpo, ele não se manifesta, ele pode ficar ali escondido durante anos. E sim, às vezes uma única relação sexual com o único parceiro ali pode, a mulher ou o homem pode se contaminar com aquele vírus. A grande coisa é que somente 30 a 20% dessas mulheres que entraram em contato com o vírus vão desenvolver uma infecção crônica pelo HPV e que essa infecção crônica pode, na mulher, principalmente, também gerar o câncer de colo de útero, né? Então, um lugar assim que o HPV gosta de ficar na mulher é nessa transição aqui da mucosa cervical aqui, da ectocervice, que ela é estratificada, com a mucosa que é glandular do canal endocervical. Então aqui também existe uma zona de transformação celular e aí o HPV vai gostar de ficar aqui. E aí uma infecção crônica aqui, bastante tempo, né, 20, 30 anos, pode gerar uma lesão pré-maligna. Essa lesão pré-maligna, ela pode ser detectada no preventivo. Por isso as mulheres precisam fazer preventivo aí dos 25 aos 64 anos, oficialmente, precisam regularmente e deixar em dia seu preventivo com seu ginecologista, porque a infecção pelo HPV ali, ela é silenciosa e ela não vai causar muita coisa. E não necessariamente a mulher que é promíscua ou que tem vários parceiros, só essa mulher que vai ter o HPV. Uma mulher também numa relação monogâmica, ou mesmo aquela mulher que não tem mais relação sexual, ela também pode, na época que ela esteve, né,
ativa sexualmente, ter uma infecção ali viral contínua, né, principalmente pelo vírus 16 e 18 do HPV, e ali provocar uma lesão pré-maligna, um pré-câncer, e depois virar um câncer de colo de útero. Aqui eu estou falando do câncer de colo de útero para você entender que existe uma janela de oportunidade desde a infecção, né? Antes da infecção a gente pode evitar com a vacinação. Não conseguindo evitar com a vacinação, tem o preventivo, estou falando do colo do útero. E se existe uma lesão, aparece a lesão pré-maligna, o Papa Nicolau, o exame do preventivo ou o teste do HPV vai dar alterado. Essa mulher vai fazer uma colposcopia, que é um exame com lente, que o ginecologista vai olhar e vai identificar muitas vezes uma lesão e vai fazer uma biópsia. E aí essa biópsia vai dar diagnóstico ou de uma lesão pré-maligna, que depois pode ser totalmente removida com uma cirurgia de laser, uma cirurgia de conização, ou se identificar um câncer, essa cura é mais fácil. Então por isso que é importante o tema de hoje, né? Eu vou falar do canal anal, do câncer de canal anal, mas vai funcionar parecido. Ele é menos comum do que o câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero, ele é o quarto tipo mais comum de câncer na mulher. Primeiro é o câncer de pele, depois é o câncer de mama, depois é o câncer de cólon e reto, e aí depois vem o câncer de colo de útero. Mas o câncer de colo de útero, para você ter ideia, ele é a quarta causa mais comum de morte por câncer na mulher no mundo. Então a gente precisa olhar com atenção, tanto para a prevenção na questão da vacinação, principalmente para as crianças e adolescentes, essa faixa etária aí de 9 aos 14 anos, né, até essa fase. E a mulher, a partir dos 25 anos até os 64 anos, ela precisa deixar seu preventivo em dia. Depois de 64 anos, o ginecologista ele vai saber qual mulher ele vai continuar fazendo o rastreio e qual mulher ele vai realmente, depois de 64 anos e 11 meses, parar de fazer o preventivo. Tá bom? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Doutor, o senhor acha que quem teve câncer fez tratamento com quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e teve uma estenose vaginal, consegue recuperar e voltar à vida sexual? Ah, olha, bela pergunta. Olha, esse caso aí que você está contando, provavelmente é um caso de tratamento para uma lesão avançada do câncer de colo de útero, em que a gente entende que a lesão, ela, ao diagnóstico, ela já passou aqui para fora do colo do útero. Nesses casos que o câncer de colo de útero já passou aqui para essas regiões ao redor do útero, que a gente chama de paramétrio, a gente não indica cirurgia para retirar, porque seria uma cirurgia muito agressiva. O tratamento para isso é um banho de luz direcionado para essa região, que vai regredir, fazer com que regrida o câncer, juntamente com a quimioterapia, e depois uma aplicação de radioterapia mais intensa nesses tecidos mais perto da onde o tumor nasceu. E esse tratamento ele pode causar um estreitamento da mucosa vaginal, tanto porque ela pode perder a sua elasticidade, ela pode ficar atrófica, como também as reações inflamatórias e de cicatrização podem promover aqui uma estenose, ou seja, a vagina ela vai fechando. Como é que a gente vai tratar isso? Outra coisa que acontece é que a radiação dirigida na região pélvica da mulher, ela vai promover também uma baixa hormonal, porque ela vai atingir os ovários. Os ovários são muito sensíveis à radioterapia, então vai causar uma menopausa precoce. Aí essa mulher ela vai ter que ter uma atenção multidisciplinar para a gente recuperar. Vai precisar de reposição hormonal, no caso do câncer de colo de útero,
vai precisar de tratamentos locais, com laser terapia ou radiofrequência, vai precisar de fisioterapia, é muito importante, desde o tratamento, lá quando estiver fazendo a radioterapia, a mulher já pode começar a fisioterapia pélvica, o uso de dilatadores vaginais também vai ser importante, e também, lógico, a parceria, né? A mulher também tá ali conversando com o seu parceiro, ele entendendo, eles juntos, né? Nessa recuperação, nessa reabilitação, procurar profissionais que entendem disso. Então, na semana retrasada, eu recebi uma paciente que fez um tratamento de câncer de colo de útero e que não teve esse cuidado todo. Ela é muito jovem e ela chegou aqui para mim com esse medo de que ela poderia não ter mais a condição de ter relação sexual, né? Ela é muito nova. Eu tô falando de uma mulher com menos de 30 anos. Então, essa moça, né, que eu atendi aqui, eu examinei, eu vi, eu conversei com ela e expliquei para ela que tinha solução o caso dela. E no caso dela nem ia precisar de uma cirurgia. Se ela tomasse esses cuidados todos que eu acabei de falar, a vagina dela provavelmente ia retomar a sua elasticidade, iria também aumentar o seu comprimento, o seu calibre, com os exercícios de fisioterapia, com técnicas de relaxamento, com dilatação, com a própria dedicação ali. E certamente ela ia conseguir voltar a ter relação sem precisar, por exemplo, de uma cirurgia. Existe cirurgia para a gente fazer uma neovagina, eu faço essa cirurgia, mas é uma cirurgia muito extrema para a gente pensar em fazer. Então, você que perguntou, pode ficar à vontade, né? Eu fico à disposição de te atender aqui no consultório, porque realmente só um especialista, quem cuida de câncer, pode te ajudar nisso. Eu vou falar de câncer de canal anal, mas o tratamento do câncer de canal anal, como a radioterapia também é dirigida na região da pelve da mulher, essa mulher também tem que ter atenção com a vagina, com a vulva, porque ali também aquelas áreas também vão sofrer. Essas mulheres também podem cursar com estenose vaginal e menopausa precoce. A gente vai ter que estar atento para essa mulher, para a gente realmente conseguir dar reabilitação para ela. É verdade, sim, depois de um tratamento de câncer, principalmente esse como rádio, braquiterapia, ali naquela região vai ter uma dificuldade maior, sim, vai ter uma menor lubrificação, a vagina vai ficar com a pele mais fininha. Mas se a gente for cuidando disso, isso vai melhorando. É possível que não volte ao que era antes, mas se a gente olhar para isso com atenção, a gente consegue uma reabilitação muito, muito, muito incrível. Eu já vi isso acontecer, senão não estaria falando aqui, tá? Então, procura ajuda. Depois de 64 anos na mulher, o que o ginecologista não pede mais o exame. Ela pode ter. Tá. Depois dos 64 anos, se a mulher chega aos 64 anos, por exemplo, e nunca teve uma alteração de HPV, dificilmente nos próximos 20, 30 anos ela vai ter. Como eu falei, o vírus do HPV, ele às vezes a mulher contrai ele logo na sua juventude. Então ele fica ali durante 20, 30 anos e aí ele vai causar lá na frente, pode causar um câncer, né? Das mulheres infectadas pelo HPV, somente 1% delas a 2% vão ter o câncer mesmo, propriamente dito. Isso é muito pouco. Mas a gente precisa entender a mulher como um todo, que vão ter mulheres que nunca tiveram uma alteração do HPV aos 64 anos. Essa mulher continua fazendo acompanhamento com o ginecologista, mas não precisa do preventivo. Mas, por exemplo, uma mulher chegou aos 64 anos, ela já teve câncer de colo de útero, ou já teve tratamento de lesão precursora do câncer de colo de útero pelo HPV, ela precisa continuar, né? Ou se ela é sexualmente ativa,
né? Isso tudo vai de uma avaliação do ginecologista, tá bom? Vou responder a última pergunta, depois eu vou voltar a falar do câncer de canal anal. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que o HPV, assim como o HPV ele causa o câncer de colo de útero, o HPV é relacionado a 90% das causas de câncer de canal anal, de câncer de ânus. Então, essa minha fala introdutória serve para mostrar que a mulher que se cuida, a mulher que tem um médico de confiança, que está ali vigilante e está fazendo seus preventivos, está se cuidando, dificilmente ela vai ser surpreendida ali com uma lesão que não pode ser tratada ou com uma lesão que não pode ser curada, né? Tanto ali falando de colo de útero, mas também falando dos outros tipos de câncer causados pelo HPV, como câncer de vulva, câncer de vagina, câncer da região perianal e câncer de canal anal. Por isso a minha introdução falando aqui do câncer de colo de útero, falando do HPV, falando da vacinação, que também previne o câncer de canal anal, tá? Doutor, eu tive uma estenose, não fiz fisioterapia, então agora tenho dificuldade. Para ajudar, moro em Portugal, mas vou tentar uma consulta online com o senhor. Ah, olha, com certeza eu posso te ajudar. E outra, eu tenho um programa de reabilitação do paciente oncológico que eu faço com as minhas pacientes. Ele envolve não só consultas, mas também sessões online e que eu utilizo o coaching, que é o coaching oncológico, a metodologia, para ajudar essa mulher a transformar a sua vida, a ter mais autoconhecimento, a cuidar de crenças, cuidar de dificuldades que ela está tendo ali com relação à retomada da sua vida ao normal. É muito poderoso esse meu programa, já tenho alguns pacientes que já fizeram com resultados incríveis, que nem mesmo eu acredito. Que a combinação aí é bem bacana, que eu não consigo nem falar com as minhas palavras, só você consultando e eu te mostrando, tá bom? Fica à sua disposição. Então, voltando ao câncer de canal anal, eu queria só dar a última palavra sobre a vacina do HPV, que ela é dada pelo SUS para essa população, né, de 9 a 14 anos, né, e ela é gratuita. E quanto mais a gente conseguir vacinar a população, né, as crianças e adolescentes, antes deles iniciarem a atividade sexual, mais poderoso vai ser essa ação de evitar o câncer, né, de colo de útero, de vagina, de vulva, de canal anal e de orofaringe. Olha como vai ser poderoso. E as mulheres, né, por exemplo, que já tiveram câncer, ou que trataram um linfoma, ou que convivem com HIV, contraíram o vírus do HIV e tomam remédio e vivem com HIV, essas mulheres, inclusive também as mulheres transplantadas de órgãos sólidos, que fazem uso de medicações e que são imunossupressoras, né, que abaixam o sistema imune, essas mulheres elas podem tomar vacinação e devem até os 45 anos e pode ser dado aí pelo SUS, entende? E nas clínicas de vacinação a partir dos 9 anos é liberado para a pessoa que quiser tomar a vacina do HPV, tanto homem quanto mulher. Importante pedir aí orientação do seu médico, ginecologista, ou urologista ou cirurgião oncológico para você fazer a vacinação se for da sua vontade. Lembrando que se você já entrou em contato com um certo tipo de vírus, por exemplo, o vírus do tipo 16, o HPV, a vacinação ela não vai evitar que você contraia o vírus ou não, né? O vírus pode estar ali dormente no seu corpo, mas vai evitar dos outros tipos de HPV, né, que são causadores de câncer ou mesmo de verrugas anogenitais, sexualmente transmissíveis, e também ajuda no sistema imune. Então, não tem ainda trabalhos
suficientes mostrando que a vacinação ajuda, por exemplo, no tratamento de quem fez um tratamento para câncer de colo de útero, câncer de canal anal ou qualquer outro câncer relacionado ao HPV. Mas já tem evidências que mostram que melhora a imunidade. E o nosso sistema imune, ele combate o câncer também. Então a gente cuidar da nossa imunidade também, em ter boas noites de sono, em cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos períodos de estresse que a gente passa às vezes. O problema do período de estresse que a gente passa é que a gente não consegue evitar que a gente vai passar por um estresse, um período estressante na nossa vida. Mas a gente consegue pedir ajuda nesse momento. Então ninguém precisa passar por um momento ultra estressante na sua vida sozinho. Precisa de ajuda, precisa de apoio dos familiares. Então quem lida com o estresse sem pedir ajuda, essa pessoa também pode ter a sua imunidade diminuída. Então, a imunidade diminuída numa pessoa que tem uma infecção crônica do HPV, por exemplo, no canal anal, pode ajudar a virar um pré-câncer e depois um câncer de canal anal. Então veja como é poderoso a gente cuidar da nossa imunidade, fazer exercício físico que aumenta a nossa imunidade, cuidar da nossa alimentação, não fumar, porque o fumo também está relacionado a maior incidência de casos de câncer do canal anal, e também não beber em excesso, principalmente, né? O álcool também é considerado um agente carcinógeno, então a gente tem que ter muito critério para utilizar bebidas alcoólicas na nossa vida, tá bom? Então voltando aqui, falando sobre o câncer do canal anal, ele vai ter pessoas, né, que vão ser mais suscetíveis, né? Pensando aqui, o câncer de canal anal, a frequência dele na população é 0,7 a 1,7 casos de câncer de canal anal por 100 mil pessoas. É pouco, mas como eu falei, como é um assunto muito estigmatizado e tem muito relação com HPV, que a gente consegue evitar, não só com a vacinação, mas também com práticas de sexo seguro, com orientação sexual e também com orientação com referência aos seus sintomas mais comuns e cuidados para que uma pessoa que tenha aquele tumor não apareça no médico, né, com o câncer já avançado, de uma forma mais difícil de tratar. Essas informações são valiosas e por isso que eu trouxe aqui esse tema aqui na live, tá? Então, a população de maior risco para o câncer de canal anal são homens que fazem sexo com homens e que convivem com HIV. Hoje é muito difundida o tratamento do HIV. Agora estou falando do HIV. O HIV é um vírus que é causador da AIDS, da imunodeficiência adquirida, e que pessoas que contraem o HIV, elas infelizmente hoje não têm cura para o HIV. Então essas pessoas precisam fazer tratamento para o resto da vida. E essas pessoas, mesmo fazendo tratamento, elas têm um risco aumentado aí de câncer de canal anal. Principalmente essa faixa populacional aí de homens que fazem sexo com homens e que convivem com HIV, tá? Só a prática do sexo anal também tem muito tabu com isso. Tem gente que tem a sua sexualidade ali preenchida com a prática do sexo anal. Então, essas pessoas, elas precisam ter atenção da seguinte forma: precisa usar a camisinha, precisa ser consensual, precisa ter comunicação entre a parceria, né? E precisa também usar lubrificante, porque essa região da região anal e perianal, a mucosa ela é muito sensível. E ali, então, a relação sexual ali é mais sujeita a ter alguma microfissura, alguma microtrauma, que ali é porta de entrada não só para o HPV, mas também para o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como
hepatite, né, B, hepatite C, sífilis, gonorreia, clamídia. Então são todas infecções sexualmente transmissíveis que ter muitos parceiros, não usar camisinha, isso tudo vai ajudar a contrair um vírus, por exemplo, do HPV na mulher, por exemplo, no canal anal. Foram feitos estudos e mostraram que a maior parte das mulheres que têm HPV anal, elas não praticam sexo anal. Vou repetir. As mulheres que fizeram um estudo, né? Foi a tese de doutorado da doutora Neide Boldrini, que é a ginecologista que uma vez já fez uma live aqui comigo sobre câncer de colo de útero, que é uma super especialista em colo de útero, em câncer de colo de útero, em pré-câncer. A gente trabalhou junto muitos anos, e trabalha ainda, né? E ela falou que a tese dela foi o seguinte: pesquisar, fazer teste de HPV no canal anal das mulheres. E surpreendentemente ela percebeu no resultado que não necessariamente todas aquelas mulheres que tinham HPV no ânus, elas praticavam sexo anal. Então, o que eu quero dizer é, o HPV é um vírus que ele está presente na população. A gente precisa tomar cuidado aí em se proteger, usar camisinha, por exemplo. Numa relação monogâmica, para praticar o sexo anal, precisa ter também a camisinha, tanto para proteger o homem, por exemplo, de ter uma infecção urinária, como também a mulher, porque fica menos suscetível ali à infecção. E também tem que usar lubrificante para diminuir ali o trauma, tá bom? Os homens que fazem sexo com homens e que não têm HIV, eles também têm um risco aumentado de ter câncer de canal anal. E as mulheres também, que não têm HIV e que têm relação anal, também têm um risco aumentado. Mas também não é para ficar preocupado ou preocupada assim. Se você se cuida, se você segue as orientações, se você tem um médico para o qual você pode contar, para o qual você pode ali falar abertamente do que você sente, ou se você precisa ali de um acompanhamento, né? O coloproctologista é o especialista que pode te examinar, fazer um exame, colher, por exemplo, um preventivo do canal anal. Existe preventivo para canal anal, não é uma coisa muito difundida, porque até hoje a gente sabe que o que mais fez diferença do preventivo do canal anal foi para populações de alto risco, como homens que fazem sexo com homens que convivem com o HIV, para mulheres também que têm HIV, não necessariamente que praticam sexo anal, né? Como eu expliquei, não é uma condição, só vai ter HPV anal quem tem sexo anal, não, porque o vírus do HPV ele pode ali estar presente em toda a região ali anogenital, de uma forma silenciosa. Então, o que eu quero alertar é que algumas populações podem ter benefício de fazer o preventivo, a coleta de citologia anal e o teste do HPV. Como que é isso, doutor Alex? Me explica melhor. Eu vou voltar para o meu desenho aqui. Então, a coleta seria com uma escovinha, né? Uma escovinha tipo aquela do preventivo, que vai passar aqui nessa região e vai com um líquidozinho, né, de preservação celular, né? E aí, lá dentro, isso aqui vai ser enviado tanto para citologia como para teste do HPV. Se vier alterado, né, se vier uma alteração ali, ou de HPV positivo, ou mesmo uma lesão na citologia pré-neoplásica, o próximo passo é uma anoscopia de alta resolução, que o coloproctologista pode fazer. Esse aqui é o anoscópio. Eu tenho aqui porque eu faço cirurgias anais, né, e
e de câncer, né, de canal anal e de reto, então eu uso aqui na minha prática. Ele é um tubinho, né, ele é um tubinho que a gente vai introduzir aqui no ânus e depois a gente tira esse introdutor e aí a gente, com uma luz, a gente consegue ver a mucosa do intestino, a gente vai recuando e vê aqui a mucosa do canal anal, vai vendo, pode aplicar alguma solução para realçar alguma lesão, né? E no caso aqui da anoscopia de alta resolução, essa eu não faço aqui no consultório, mas tem proctologistas que fazem. Vai olhar esse mesmo local com esse mesmo aparelho com uma magnificação de imagem. Seria ali o padrão ouro para você identificar uma lesãozinha pequena, pré-maligna e fazer uma biópsia. E aí sim, se vier ali alguma coisa, um pré-câncer pode ser cauterizado, pode usar alguma substância ou pode mesmo, em caso de ser um câncer inicial, pequeno, a gente pode até fazer uma cirurgia para retirar quando ele é bem pequeno, tá bom? Então já falei do câncer de canal anal, já expliquei o que é canal anal, já expliquei que o câncer de canal anal ele é provocado pelo HPV, então a gente precisa ter atenção com práticas de sexo seguro, com a vacinação e com o acompanhamento certo, correto do seu médico. E aí, doutor Alex, e se surgir o câncer, né, o que a gente vai fazer? O que é o câncer de canal anal? O câncer de canal anal, ele vai ser, né, uma lesão. Deixa eu ver se eu acho que essa cor aqui vai ficar melhor. Uma lesão que vai surgir nessa região aqui. Ele pode surgir como um nódulo, ele pode surgir como uma úlcera, como uma ferida que não cicatriza. Ele pode surgir com sangramento, né? A gente pode ver, né? O paciente pode queixar ali de um sangramento dessa região, de dor. O câncer de canal anal pode causar prurido, que é coceira. Meu Deus do céu, doutor Alex, eu tenho essa coceira aí no ânus, o que eu vou fazer? Olha, prurido no ânus é uma coisa até relativamente comum e pode ser benigna. Mas o que não pode acontecer é você deixar de cuidar. É você deixar de ter um médico para cuidar de você, né? O prurido perianal, ele está muito relacionado, por exemplo, com outras causas que não são câncer. A pessoa não limpa direito ali o bumbum, aí fica fezes ali, aí isso dá irritação, dá coceira. Limpar demais com o papel higiênico também, porque irrita a pele, aí causa a histamina, que é uma substância que coça. A pessoa coça, aí coça mais e aí perpetua esse ciclo vicioso. É uma região úmida, então por às vezes ficar muito úmida, a pessoa não seca direito, aí vai dar coceira, porque ali tanto pode surgir alguma infecção secundária, como um fungo ou bactéria, que vai causar coceira, mas a própria umidade pode, a célula que a gente chama maceração celular, a célula ali da pele, ela fica mais molhada, mais molinha, e aquilo causa prurido. Então, a forma mais correta de limpar o bumbum é com a duchinha, lavando. E aí depois você seca para ficar bem sequinho. Isso é uma forma também de evitar, um dos cuidados para quem está com prurido anal. Mas o principal é procurar o seu médico, o coloproctologista, para ele te examinar e ver ali o que está causando aquele prurido. Né? Pode ser causado também por doenças ano-orificiais, como hemorroidas, fissuras anais, fístulas anais, porque vai aumentar a umidade, vai aumentar a secreção ali na região. Vermes, alguns vermes. Então é comum a pessoa estar com alguma coisa ali no ânus, né? Ou um nódulo que cresce, ou alguma coisa assim, e demorar a procurar o médico. E vou passar uma pomada, vou tomar um chá, vai procurar na internet. Então não faça isso. Então o principal aqui, sinal de alerta para o câncer de canal anal, vou repetir, é nódulo na beirada do ânus,
é sangramento perianal, é dor ou dolorimento. A dor normalmente ela acontece quando o câncer está bem maior. O dolorimento é quando passa as fezes, pode doer. As fezes podem ficar mais finas ou mudar a característica ali de como que ela sai. A pessoa pode ter mais dificuldade de fazer cocô, mais dificuldade de se limpar. Prurido, como eu falei, né, pode estar relacionado com câncer de canal anal. Então esses pacientes precisam procurar a ajuda de um coloproctologista. Na maior parte das vezes pode ser que seja outras coisas que não são câncer, mas se você se cuidar, reduz muito a chance de encontrar alguma coisa que não dá mais para resolver. Tá vendo? Então vou voltar para o meu desenho e vou explicar aqui agora como que a doença do câncer de canal anal pode se espalhar. Eu vou botar aqui o meu desenho. Quem gostou do meu desenho, pode falar aí, tá? Ó, então, o câncer de canal anal surgindo aqui, tá em verde, né? Esse meu desenho, né? Nessa parte verde aqui já, né? Ele vai crescer. Ele tanto pode crescer nessa direção, como ele pode crescer para essa direção, tá? Ele pode, né, na mulher, acometer a vagina. Aqui está o colo do útero. Os órgãos, eles são todos coladinhos uns nos outros, os nossos órgãos, né? Então, já teve paciente minha que eu tive que tirar um pedacinho da vagina porque o câncer de canal anal veio para cá, tá? O câncer de canal anal, ele pode se espalhar para as ínguas dessa região que a gente chama de mesorreto, que é uma gordura que envolve o reto, tá? E pode se espalhar para a região inguinal. Então aqui na mulher, se a gente for ver aqui a mulher, aqui, né? Tá aqui a mulher. Tá aqui a mulher, não sei se está dando para ver. Na região inguinal, o câncer ele pode vir para a região inguinal da mulher. Então, se a gente for pensar, né, ele pode vir aqui para as ínguas da região inguinal. Então, a gente tem que examinar e olhar essa mulher, porque ela pode ter uma íngua que vai crescendo aqui. Isso já é um acometimento maior. Então a gente vai ter um pouco mais de trabalho para tratar essa mulher que tem ínguas aqui na região do reto. E é isso sim, depois disso o câncer ele pode continuar se espalhando e pode também ir para a região do pulmão e ter metástases que a gente chama sistêmica. Mas isso não é algo que acontece no início, logo do diagnóstico, demora. Mas a gente não cuida, a gente infelizmente vai ter mais dificuldade de tratar. Então, o que eu queria mostrar para você, né, é o seguinte: para tratar esse câncer de canal anal, no passado a gente fazia uma cirurgia para tirar tudo isso. Até 1970 a gente tinha que tirar tudo isso e a paciente vivia com uma colostomia definitiva. O nome dessa cirurgia é amputação abdômeno-perineal do reto. Vou falar dela mais para frente. A pessoa vive com uma bolsinha definitiva. Mas, hoje em dia, a gente não faz mais essa cirurgia, graças a Deus. Desde as décadas de 70, começou aí o tratamento com quimio e radioterapia. Esse tratamento ele tem aí quase que 80 a 86, 84% aí de resolução, né, de resposta. É um tratamento que é direcionado para uma região. Então veja, para tratar aquela região toda do meu desenho, precisa de um banho de luz, que a gente chama, que é uma radioterapia. A radioterapia ela provoca um dano no DNA da célula e faz a célula do câncer morrer. E ela é aplicada em sessões.
normalmente 5 a 6 semanas com o paciente indo todos os dias ali fazendo as frações. É importante porque cada fração ali vai ser aplicada e aí vai tendo a resposta. A gente precisa de um tempo, normalmente 3 a 6 meses após o início do tratamento. A gente ainda está esperando ali que a lesão ela pode estar regredindo até sumir completamente. E para os pacientes que a lesão não responde completamente após esse período aí de até 6 meses, né? Após o término e a lesão não sumiu, ou o médico está vendo ali que ela voltou a crescer, a gente indica a cirurgia como resgate. Então a cirurgia é aplicada tanto nos casos que faz a quimio-radioterapia e o tumor não regride totalmente, como também nos casos em que o câncer volta. Lá no acompanhamento, 20 a 30% dos pacientes que fazem quimio-radioterapia radical exclusiva, 20 a 30% dos casos que responderam podem voltar, o câncer pode voltar. Aí nesse caso é que a gente vai fazer a cirurgia de amputação abdômeno-perineal do reto. Eu faço essa cirurgia, posso fazer por robótica, eu faço essa cirurgia por robótica também, em que a gente vai tirar aqui o reto, a parte final do reto, e todo o aparelho esfincteriano contendo o tumor, para tirar o tumor com a raiz. E aí esse ou essa paciente, ela vai ficar com uma colostomia definitiva. Por quê? Vai ficar com uma colostomia definitiva, porque a gente tirou aqui o aparelho esfincteriano que controla o cocô, né? O paciente aprendeu o cocô. Então, na maior parte das vezes, esse paciente passa por um processo de reabilitação, precisa de tanto aquele paciente que faz só o tratamento com preservação de órgão, com quimio-radioterapia e quimio-radioterapia. Esse paciente precisa de fisioterapeuta, psicólogo, precisa também de uma reabilitação, de uma equipe multidisciplinar para dar segurança para o tratamento. E nesse caso a gente vai cuidando, né? Se aparecer alguma reação ao tratamento, a gente vai cuidando. E mesmo aqui a região inguinal, se acontecer de não regredir totalmente uma íngua inguinal, existem cirurgias para a gente tirar essas ínguas que podem ter até efeito curativo. Então, eu já fiz essas cirurgias em pacientes minhas, anos depois de tratar um câncer de canal anal. Essa paciente desenvolveu ali uma íngua que eu biopsiei e veio um câncer. Então, veja, o tratamento do câncer de canal anal, ele mudou muito, de 1970 para cá mudou bastante, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê pacientes curados do câncer de canal anal, recuperados, com a sua vida aí praticamente normal. Outra coisa, a imunoterapia, os tratamentos de medicina de precisão estão muito desenvolvidos. Então, alguns pacientes, ou com doença muito avançada, ou com casos mais desafiadores, podem receber esses tratamentos mais avançados e são relacionados aí não só a mais controle quanto a mais cura do câncer de canal anal. Então é isso, o principal recado da live aqui é que o câncer de canal anal é um tipo raro de câncer, ele representa 1 a 2% dos casos de câncer do cólon e reto. As estatísticas brasileiras hoje, elas não têm assim especificamente para o câncer de canal anal uma incidência muito exata, mas o que a gente sabe é que ele representa 1 a 2% dos casos de câncer de cólon e reto e que tem um tratamento específico, visto que o tipo de câncer do canal anal ele é diferente do câncer do reto ou mesmo do câncer de intestino, visto que a etiologia principal é o HPV, o vírus também é relacionado
ao câncer de colo de útero, ao câncer de vulva, ao câncer de vagina, ao câncer de orofaringe. Então, mulheres que tiveram câncer de colo de útero, ou de vagina, ou de vulva, elas também precisam de um cuidado especial com a região perianal, com a região anal, de um acompanhamento do seu médico, eventualmente até de um teste de HPV e um teste aí de citologia anal, para ficar ali tranquilo, ver que está tudo bem e dali para frente ir acompanhando. Eu queria agradecer aqui a Virgínia, que aprendeu muito. Muito obrigado, Virgínia. Olha, o meu objetivo era esse, era mostrar aqui livre de preconceito e também livre de coisas, de explicações muito mirabolantes, para qualquer pessoa entender que a gente pode sim, não só evitar o câncer, mas sim, se a gente descobre ou se a gente tem uma alteração no nosso corpo, a gente precisa procurar o médico, porque tem tratamento, tem cura, tem controle. Esse é o principal recado da live. Boa noite, doutor Alex. No caso de acometimento do canal anal, é possível fazer estomia perineal? É sim. A colostomia perineal, ela não é para todos os pacientes. Para alguns pacientes, eu já fiz essa cirurgia numa paciente bem nova e eu tive um ótimo resultado. E é uma cirurgia, então, que não é oferecida para todos os pacientes, porque como a gente retira todo o aparelho esfincteriano, precisa de muita mudança de comportamento, precisa de uma dieta especial, precisa de uma confecção adequada dessa colostomia perineal. Pode sim estar associada a um paciente que não se adapta e depois ele pode ter que reverter para uma colostomia comum, né? Essa colostomia que a gente tem, que a gente coloca na parede abdominal, mas que é uma coisa para a gente comentar com o nosso paciente, explicar para ele por que pode, por que não pode e selecionar. Cada paciente merece um acompanhamento especial. Eu acredito muito que existe sim, né, os guidelines, a gente usa os guidelines e precisa usar os guidelines, mas cada paciente tem uma história, cada paciente tem um desafio com relação àquele câncer que apareceu. Cada paciente tem um tipo de corpo, tem uma imunidade. O câncer, propriamente dito, vai se comportar diferente num paciente e no outro. Então, um bom acompanhamento médico, um bom especialista nessa área, com certeza não tem para onde correr. Vai ter um resultado melhor. E aquelas pessoas que fizeram e acabaram o tratamento, precisam continuar se acompanhando. Então, basicamente, nos primeiros 2 anos, elas precisam voltar no seu médico a cada 3 meses para fazer toque retal, para fazer exame com anoscópio, para fazer uma colonoscopia. Lembrar que a colonoscopia ela não vê o canal anal muito bem, ela vê o intestino, né? Vou voltar aqui para o meu desenho. A colonoscopia, aquela mangueirinha que a gente introduz aqui para ver o intestino por dentro, ela vê muito bem o intestino grosso, é capaz de tirar pólipos, ela vê até o comecinho do intestino fino, mas ela não é tão boa para canal anal. Então não necessariamente você que está com a sua colonoscopia em dia, quer dizer que você não tem doença perianal nenhuma, quer dizer que você não tem que se cuidar. Então é outro recado aqui de última instância aqui que eu estou dando no finalzinho da minha live, importante, que você precisa ter sim um coloproctologista para cuidar de você, para examinar lá o canal anal, para fazer toque, para fazer anoscopia, para ficar tranquilo nesse sentido. A live também não é para alarmar, né, que você sair daqui preocupada, mas é mais com intuito educativo, tá bom? Simone, parabéns pelas suas informações, autoconhecimento na sua área é prática. Muito obrigado, realmente, Simone. Olha, tem muitos anos que eu dedico ao tratamento do câncer e câncer do aparelho digestivo, como eu falei, foi uma das minhas principais áreas da minha formação e depois da minha atuação como médico até hoje. Então já cuidei de diversos pacientes com câncer de canal anal, de câncer de intestino, então eu falo aqui com muita propriedade de tudo isso. Então, gente, eu queria deixar aberto para perguntas,
para as últimas perguntas. Eu queria agradecer pela presença de vocês, todas as pessoas que participaram. Quem chegou por último, a live fica gravada e depois vira um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que tem ali muitos episódios que eu já fiz para câncer de colo de útero, falando sobre HPV, falando sobre tratamento de câncer, que com certeza qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem câncer, pode ouvir e evitar o câncer com muitas informações super importantes. Gente, olha, um beijo para vocês, um abraço fraterno, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.